beleza? A pedido de um visualizador do meu canal no YouTube, e pediu para que eu explicasse como fazer um array, como é feito no AutoCAD, tá? Vou só dar um exemplo, né, com círculos. Deixa eu ver. Pronto. Bem simples, bem fácil. É isso que se deseja fazer, né? Então, ó, deixa eu maximizar aqui. Então vamos lá, escrever bastante texto, tá? O texto é o verde. Se você tirar o apóstrofo, ele fica normal, acusa até erro, quem não reconhece que é código de programação. Eu fiz assim que eu acho que fica mais fácil ainda de entender o processo, tá? Bom, vamos lá. Eu vou no formulário, criei um formulário aqui, bem simples, um botão, duas opções, o radio button, tenho aqui um text box, cliquei aqui duas vezes, entrei o comando do botão, clique, tá? Primeiro eu vou começar declarando as variáveis, tudo bem? Ó, que nem aqui, as variáveis para mim vão ser CP, o CP do A, B e o C. Nesse texto aqui todo, ele vem explicando um pouco mais resumidamente, um pouco mais detalhadamente o que é o que. Eu não vou tentar ser um pouco breve, porque no YouTube só tenho 15 minutos. Então vamos lá. Ó, criei 4 variáveis, sendo que essa primeira variável, tá? Aqui, isso aqui representa um array no Visual Basic, ou seja, ele vai representar o CP0, o 1 e o 2, sendo que cada um desses valores vai representar um X, um eixo, ou X, ou Y, ou Z. Então, tem aqui CP normal, o CPA, que vai ser um conjunto de círculos, tá? O CPB seria um outro conjunto e o CPC um outro conjunto. Aqui nesse caso aqui são outras variáveis. Essas variáveis aqui são as coordenadas, tá bom? Serão as coordenadas que farão, no caso, o deslocamento de cada círculo. Então, para valores como o primeiro círculo, aí vai ter tal valor para X, e depois terá tal valor para Y e tal valor para Z, e aí vai posicionar. Aí no CX ainda para esse daqui, né? No 2, digamos, fazer o segundo círculo do mesmo conjunto, aí vai ser o X, o primeiro, acrescido de um valor ou multiplicado, entendeu? Então vai ter uma função em cima do primeiro valor para que ele faça um deslocamento. Então aqui eu tenho coordenadas, né? Os conjuntos ficaria para o C, X, Y e Z, para o conjunto A, para o conjunto B, para o conjunto C. Eu estou definindo todos como double, tá? Porque é um valor numérico mais complexo.
pesa um pouco mais, mas o programa é tão leve, ridículo, que não faz diferença. Então vamos lá. Eu tenho o DIN IC, que é que eu já dos outros vídeos eu já tinha usado inteiro, né? Contador inteiro. Aí ficou IC, é uma abreviação. Esse aqui seria meu contador. Aí eu fiz o seguinte, eu pensei em montar uma seleção de caso, nesse caso aqui seria com um if e não com um select case. Então if o option button, o primeiro, se for verdadeiro, ele vai executar a seguinte função: textbox 1 vai estar escrito opção 1, tá? Eu faço isso daí justamente para poder saber se tá dando certo ou não, entendeu? Se a função ela tá funcionando ou não. Eu já fiz alguns programas um pouco mais complexos e eu tinha que ter esse tipo de visualização, entendeu? Para que se eu fizesse alguma besteira lá, eu tinha que ter alguma coisa me dizendo, ó, aqui está errado, entendeu? Senão eu ia ter que ficar procurando o erro e ia ser meio complicado de achar. Bom, aí vai ser o seguinte, eu assimilei, né? No caso eu coloquei que o option button tá ativo, apertei o comando, o botão de comando, aí vai aparecer no text box esse texto, e aí vai dizer o seguinte, que o IC é igual a 1, meu contador começa com 1. Aí o que vai acontecer? Começa com 1, aí vai descer o programa, porque o programação começa de cima para baixo, vai fazer a leitura do while, e vai dizer que o IC é menor que 5. Então o que acontece? Ele vai descer o programa, aí fica aqui que C pro X é igual a IC vezes 10, e pro Y, né, esse aqui é o center point, é o ponto central para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z. Então esse aqui é uma fórmula que eu fiz, eu criei aleatoriamente. Quando você for fazer, é só colocar a função que você quiser. Bom, aí é o seguinte, para cada contador vai ser multiplicado por 10. Então com o primeiro valor do X vai ser 10, porque o IC vai ser 1 vezes 10, 10. Para o Y vai ser 13 e para o Z vai ser 1, né, mais 10. Então seria no caso 11. Aí tudo bem, vai descer o comando e vai definir aqui os valores, como os valores para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z. Vai mandar desenhar um círculo nesse comando. O círculo o centro, né, dele vai estar representado pelo 0, pelo 1 e pelo 2, e aqui no caso o raio do círculo. Bom, aí vai descer o comando e vai somar mais um. Como ele ainda não atingiu o valor 5, ele vai fazer um loop. Aí desceu, faz o loop, joga aqui pra cima, aí faz a contagem de novo, desceu, faz o loop, vai aqui pra cima. Então vai ser 1, aí sobe, depois vai no caso aqui primeiro, né, aí vai ser aqui 2, porque vai ser o primeiro mais 1, sobe, aí desce, aí depois vai ser 3, porque vai ser o 2 mais 1, aí sobe, e assim vai fazendo. Esse aqui é pro meu primeiro caso. Vou rodar aqui o programa, selecionei,
opção 1. Beleza. Travou lá. Aí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui fora, que é para ativar. Esse é um comando que eu fiz. Aí aqui, ó, é como foi feito. Como o do while tem que ser menor que 5, não pode ser 5 e nem maior, então vai ser 4. Dimensões. O valor. E esse valor 10. Bom, e também tem um afastamento para cá, né? Pra origem. Aí o segredo tá justamente aqui, ó, porque agora também tem o eixo Y, o eixo Z, tá? Então ele tem uma... Para você fazer isso aqui é só apertar o Shift e o Scroll, e aí ele faz o movimento. Deixa pressionado os dois e se mexe como quiser. Bom, vou apagar tudo isso aqui para voltar lá. Meu programa. Vamos no código. Onde estávamos? Tá. Se acontecer a seleção do botão 1 do Radio Button 1, é isso aqui. Ou então, se for no caso, né, opção o Radio Button 2 for verdadeiro, então aí vai fazer o texto como opção 2 e aí começa praticamente tudo de novo. O IC igual a 1, tá? Começa o contador no 1. Aí no caso aqui eu fiz um pouco mais de contadores. Então seria o IC e tem que ser ou menor ou igual a 8. Então vai contar até o 8. Isso aqui no caso aqui seria a mesma coisa que menor que 9, tá? Então vamos lá. Aqui será o seguinte, a minha lógica de programação. A lógica seria assim, ó. A lógica do programa seria: o círculo A, tá, deverá iniciar do valor x em 12. Então, quando for 1 para ser 12, teria que ser o valor 1 vezes 12. De 0 em y e de 0 em z, ou seja, só o eixo x. Aí a partir do momento que for contando a mais, então seria no valor y e no valor z, toda vez que mudar o contador não vai alterar, porque não vai mover nem para cima nem para nem no eixo y nem no eixo z, só no eixo x. Então ele vai adicionando. Então é para o A. Então nesse caso aqui o cx para A é esse valor e o cy para A é igual a 0. Aí é o seguinte, o z eu já alterei direto aqui. Ó, o círculo B deverá iniciar de x em 12 igual, né, para que seja paralelo, de 0 mais o valor 13, ou seja, eu quero um afastamento de 13 em y e de 0 em z, ou seja, eu vou fazer uma fileira só que em cima com afastamento de 13, no caso. É um valor que eu escolhi. A pessoa, quando for fazer o programa, ela modifica como ela desejar. Então vamos lá. Cx para B continua em 12, então para cada contador é 12. Só que aí o cy em B seria o 0 mais o 13. Tá? Ah, por que que não tem a multiplicação? Porque se eu multiplicar, o primeiro será 1, né, no caso, mais 13, depois será 2 mais 13, depois 3 mais 13, e assim vai ter uma variação
no valor do eixo y, e essa variação não pode existir, tá? Por isso que eu coloquei 0, para que deixe mais explicado. Eu poderia ter colocado só 13. E no caso, para o círculo C, para o conjunto de círculo C, eu quero um valor 27, ou seja, começa em x com 12, do mesmo jeito, todos paralelos. O eixo y, eu vou ter um afastamento um pouco maior em relação ao primeiro, né? Então seria 0 mais 27. E o de 0 em y, para que também não varie no eixo de 0 em z, para que não haja variação no eixo z, eu quero só uma variação no eixo x, no eixo y, e esquece o eixo z. Vamos lá. Aqui eu vou ter comando para posicionamento de A no eixo x, vai obedecer esse valor. O A ainda, né, no caso, o 1 é o eixo y, eixo x, eixo y, vai obedecer esse valor. E o de A em z, eu já coloquei 0, porque eu não quero que haja variação, tá bom? Eu poderia ter colocado aqui, mas eu preferi só escrever aqui, tá bom? Se eu escrevesse um número aqui, sei lá, 3, então ele teria um afastamento de 3 com relação ao plano em z. Eu vou deixar no plano da origem, tá bom? Então essa primeira etapa aqui você vai repetir para os outros, tá? Então em x obedece aqui, em y tem que lembrar que aqui é 2 pontos sempre, tá? Em y vai obedecer aqui, né? É só substituir aqui, e em z eu coloquei 0, e aí faz para o próximo. Essa parte aqui é o seguinte: eu tenho que desenhar 3 círculos. Eu tenho que desenhar o círculo de A, o círculo de B e o círculo de C. Não adianta eu desenhar só um círculo. Então todos têm o mesmo raio de 5. E aí eu desenhei o primeiro círculo com o CP obedecendo A, o center point, né, no caso, obedecendo B, e o center point obedecendo C. E de novo eu tenho que ter o contador. Se eu não tiver o contador, ele não vai fazer o loop e não vai acrescentando um círculo a cada loop, tá bom? Então aqui eu tenho o contador de novo, e aí excedendo o valor de 8 acaba o loop e desce para cá, continua descendo a programação. Se eu não selecionar nenhum e nenhum outro dos radio button, acaba, tá? Vai aparecer um texto dizendo selecione. É só para lembrar, fazer uma graça mesmo, só para lembrar, para selecionar um ou outro. É sempre bom ter cercar a programação para que não haja falha, entendeu? Senão o programa ele não reconhece o que fazer e acaba dando erro. Então tem que sempre assim deixar bem orientado. Você faz isso, faz aquilo. Se não der, tem que ter outra saída. Senão aí dá erro. Então vamos lá. Aí o que eu fiz? Bom, essa programação aqui toda é para desenhar os círculos, né? Eu coloquei aqui o userform, né, no formulário. Quando você clicar no formulário, só clicar nele e ele vai minimizar. E aí já aparece os círculos, tá bom? Clico no formulário, minimiza e aparece os círculos. Vou salvar aqui meu projeto, tá salvo aqui. Vamos rodar. Ó, não selecionei nenhum dos dois. Selecione. Agora eu vou selecionar a opção 2. Cliquei ali. Pronto. Está feito 3 carreiras, né? 3 grupos de círculos, todos com o mesmo diâmetro e tendo aí 10, porque o raio é 5. Vamos calcular isso daqui.
é 12. Aqui também deveria ser 12. E agora vamos fazer o afastamento com relação ao eixo 14. Aqui será aqui será 13, sendo que o total é 27. Tá bom? É isso aí. Lembrando que sempre vai ter um afastamento aqui. Bom, eu fiz de um jeito mais rápido, mas quando você for fazer, você pode diminuir isso aqui. Faça uma variável, uma constante, para que resolva o problema e coincida com o ponto. Então tá, eu vou terminando por aqui. Sempre que eu puder ajudar, lembrando que eu não sou nenhum expert, sou só um curioso. Então, até mais.